Paz, irmãos, mais uma reflexão sobre o milênio. Um pensamento onde a gente pensa com clareza, mas não para trazer todas as respostas, mas para começar a encontrar a resposta. A meditação ela é muito importante. E eu tenho visto isso toda vez que eu medito na palavra de Deus. Você tem que ficar com as palavras na mente, meditando. Mesmo que se canse, você descansa e depois volta a meditar. E vai tentando até encontrar a resposta. Eu estava meditando em como Deus criava a sua palavra, Ele projetava as suas frases-chave e pensava no futuro. É uma coisa meio que óbvia. Imagine Deus falando no Salmo que um dia, Moisés falando, né? Que um dia aos olhos de Deus é como 1000 anos, e isso ficou registrado. E depois a gente se encontrando com o Apocalipse no futuro, falando de 1000 anos de reinado. Imagine Deus pensando, bom, não seria bom isso estar na Escritura? Moisés ter comparado um dia meu como 1000 anos? Porque senão depois eles vão olhar para o 4º dia da criação, eles vão ver o sol, a lua e as estrelas, eles vão entender que a lua governava as festas no modelo da antiga aliança, eles vão ver que o meu filho anuncia a sua vinda como o sol da justiça, e meu filho veio no 4º milênio, então eles vão começar a calcular as coisas de maneira errada. Então eles vão ver que o 4º milênio bateu com o 4º dia da criação, e depois eles vão ver o que eu profetizei no 6º dia, e quando eles estiverem no 6º milênio, eles vão ter isso por conta. E eles vão calcular o 7º dia da criação como descanso, e depois vão ver eu falando nos profetas que o lugar do meu descanso é onde o boi come palha com leão, onde uma criança tocar a mão na toca da serpente não fazer mal algum no meu santo monte, é onde Judá e Efraim vão habitar em paz, como diz em Isaías 11. E aí eles vão calcular as coisas de maneira errada. Eles vão crer que o milênio é literal, e eles vão crer que isso é a festa dos tabernáculos. Imagine Deus pensando isso. Ou seja, todos esses cálculos que a gente fez, eles não são por acaso. Existe um sentido. Ninguém chega em Apocalipse e vê os 1000 anos e bate com o milênio, e encontra no 7º dia da criação, encontra Yeshua vindo no 4º dia da criação, né, a representação dele para fazer a troca das alianças à toa. Ninguém enxerga isso à toa. São cálculos exatos, embora tenha outros textos que dificulte a interpretação. Mas eu não imagino Deus falando isso. Olha, podia estar escrito no Salmo, um dia aos olhos de Deus é como 10.000 anos, ou como 100.000 anos. Ou será que um dia para Deus tem que ser como 1000 anos? Certinho. Deus poderia usar vários exemplos, a Escritura poderia usar vários exemplos, mas usou 1000 não foi por acaso. Poderia estar um dia aos teus olhos é como 10.000 anos, ou não é? Um dia na Terra tem que ser aos meus olhos como 1000 anos, porque se for 10.000, eu já fico preso no tempo. Não faz sentido. Isso daí foi só uma expressão reveladora. Foi dito, 1000 anos não foi à toa. E eu vou ler para vocês verem que não foi à toa. Isso saiu do coração de Moisés, inspirado pelo Espírito, mas como eu sempre falo, eu dou poucos exemplos disso. Mas como eu sempre falo, os salmos, eles foram escritos, não só os salmos, algumas coisas dos profetas, tudo bem que eles falavam inspirado pelo Espírito Santo, mas tinha uma base nos profetas, não era uma inspiração inventada por eles. Tudo que foi falado, mesmo inspirado, eles tinham uma base, uma alusão aos profetas. Jamais eles iam estar inspirados pelo Espírito Santo, profetizar e pensar, nossa, profetizei ao contrário da Torá. Jamais isso ia acontecer. Então olha onde estava o coração de Moisés. Eu vou ler o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Só até aqui. Antes de Moisés falar que um dia para Deus
é como 1000 anos, ele relacionou o homem ao pó da terra. E lembra que Deus disse para Adão, no dia, isso é do ponto de vista de Deus, no dia em que você comer, você vai morrer. Adão, Eva também, quando comeu, eles viram que não morreram. Mas esse dia era do ponto de vista de quem dava a palavra. E Adão morreu 970 anos depois. E eu creio que Adão não tinha 20 anos, 25 anos. Então, Moisés olhando para isso, ele viu que quase 1000 anos, eu não vou falar 1000 certinho, porque eu não sei se Adão tinha 30 anos, eu creio que ele era um adulto, não era uma criancinha. Então foi quase 1000 anos depois. E de fato, eu creio que vocês não vão achar que isso é invenção, Moisés está falando. Aqui, no verso 3, tu reduzes o homem ao pó, Deus falou. No dia em que comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. E ele comeu, falou, você é pó e ao pó retornarás. E retornou 970 anos depois da idade que ele tinha. Aí no Salmo 90, aqui no verso 3, diz, tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque, olha de onde vem o pensamento, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. É um dia, né? E Pedro pegou esse texto aqui e ele reverteu, ele falou 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Os amilenistas dizem que a ideia de 1000 anos, de milênio, não existia na Escritura, só foi falada em Apocalipse, num livro simbólico. Como que nós vamos interpretar 1000 anos literais? Mas como a ideia de 1000 anos não existia? Da onde Moisés está tirando um dia para Deus como 1000 anos? Do próprio Adão, da própria origem do homem. E essa ideia de um dia como 1000 anos, ela reflete nos dias da criação. Medita com profundidade ali como a gente já meditou. Eu sei que nem todos concordam que Adão e Eva caíram no 6º dia, né? E que foi profetizado no 6º dia a guerra entre as sementes, e de fato vai acontecer no 6º milênio essa guerra, e que depois Deus descansou, ou seja, ao meu ver, ele decretou a vitória do Filho do Homem sobre a semente da serpente e encontrou descanso na sua alma. E aí foi feito o 7º dia, no qual ele descansou. E eu não vejo possibilidade de Adão e Eva ter passado pelo 7º dia com descanso, sendo que eles foram incrédulos. Eu creio que isso daí está milimetricamente calculado e profetizado. Deus voltou ali no 6º dia para dar detalhes do que aconteceu e cabe a gente a meditação. Será que Adão e Eva descansou e depois no 8º, no 9º, no 10º dia aconteceu os eventos? É uma coisa que não se encaixa, né? A não ser que a gente olhe para o 6º dia e enxergue os eventos ali, não ficando preso a 24 horas, mas levando por parábola a numeração de Deus. Então Moisés tirou daqui, isso seria pensar com clareza. Então os cálculos que a gente faz para chegar em Apocalipse e encontrar 1000 anos literais batendo com a festa dos tabernáculos, não são cálculos chutados, são cálculos feitos com muita base nos profetas. Então a gente tem que pensar bem em como nós vamos interpretar os 1000 anos, porque não é com qualquer cálculo que a gente chega àquela conclusão dos 1000 anos literais. Mas existe realmente um lado dos amilenistas que eles acertam em alguns pontos, mas eles acabam errando porque eles não têm em vista o que a gente tem, o que foi dado pra gente. Então a gente sabe que padrão de revelação de Deus, que os eventos se repetem, que uma coisa profetiza a outra no futuro. Era mais ou menos isso, né? Pra gente meditar em cima disso. Agora a gente já sabe de onde saiu a ideia de um dia como 1000 anos. E calculando com os dias da criação como Deus se revela nos profetas, vai bater com o Apocalipse, vai bater os 1000 anos, né? E para concluir, uma coisa que o irmão Israel falou, e isso daí para mim virou argumento checkmate. Deus terminou a sua obra, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O 7º dia faz parte da criação. Ele criou, tendo terminado a sua obra no 7º dia, nele descansou. Isso não é uma contradição? Quando você pensa na transição do tempo. Lembra, tem pessoas que não sabem, mas 6001, quando der 6001 já é o 7º milênio.
Nós estamos no ano calendário bíblico 5.700 e alguma coisa, nós estamos vivendo o sexto milênio. Quando der 5.999 e passar para 6.000, se completou o sexto milênio. 6.001 começou o sétimo. Então, por que a festa da Páscoa é chamada de Asmos? Porque ela é celebrada na transição do dia, no pôr do sol. E a partir das 6 já começa a contar o dia 15. E ainda está se fazendo a Páscoa, mas se iniciou os Asmos. Então, pela lógica, a Páscoa pode ser chamada de Asmos. É a mesma coisa com a criação. Deus acabou a sua obra no sexto dia, criou o mundo no sexto dia. Quando foi a transição do sexto para o sétimo dia, ou seja, houve o sétimo dia, né, para ele descansar. Então, ele terminou no sétimo dia e descansou. Ele não trabalhou no sétimo dia como em organização das coisas que estavam em caos, porque estava tudo sem forma, né? Estava tudo vazio. De fato, estava tudo sem forma. Ele criou para ir dando forma. Então não é contradição quando fala que Deus acabou a sua obra em 6 dias e descansou no sétimo. E em outro lugar diz que tendo acabado no sétimo dia a sua obra, nele descansou. Mas o que é fato é que toda a obra foi acabada no sétimo dia. Se o sétimo dia, aonde não houve tarde e manhã, todos os dias anteriores houve tarde e manhã, no sétimo dia não houve tarde e manhã, porque não houve dia e nem noite, porque diz na Nova Jerusalém, olha como bate, a Nova Jerusalém não haverá nela noite, nem a luz do sol e nem a luz da lua iluminará ela, porque a luz do Cordeiro ilumina ela. Então, tardes e manhãs não pode ser falado no sétimo dia, de fato. Essa também é uma parábola para a gente. Deus não esqueceu de falar e houve tarde e manhã e foi o sétimo dia. Porque no sétimo dia não houve a iluminação do sol e nem da lua para iluminar o homem, que seria na verdade agora o segundo homem, e a esposa de Adão. Seriam iluminados pela glória de Deus. E bateu com a Nova Jerusalém. E se novos céus e nova terra vão ser criados depois do milênio, então o que Deus falava no princípio não profetizava o futuro. Porque depois do milênio, que vai estar batendo com o sétimo dia da criação, ninguém mais pode negar isso, porque nós estamos na beira de entrar no sétimo milênio, falta aí 100 e poucos anos, mas estamos perto, né? Quase 200 anos, estamos perto. Ninguém pode negar mais isso. E Deus vai estar criando ainda novos céus e nova terra no 8º dia. Então ele vai estar trabalhando ainda. O que não bate com o que foi revelado no princípio. Tudo bate menos isso. Então é um argumento muito válido, muito, muito genial. E o que cabe agora a gente fazer é procurar interpretar os outros textos, tendo na mente o treinamento de que Deus sempre usa contexto histórico para profetizar o futuro. Se a gente tem a mente agora mais treinada, a gente não precisa enxergar, deixar o futuro virar passado e depois estudar o passado para ver que o passado vai profetizar o futuro. A gente já pode olhar para o futuro e prever mais adiante ainda, porque a gente já sabe que isso é um padrão de revelação de Deus. Eu me refiro a Gog e Magog. Deus abençoe a todos e até a próxima.